Meus irmãos, bom dia. A graça e a paz em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos começar mais um módulo aqui da nosso estudo da carta de Paulo aos Filipenses. Muitos de vocês estiveram desde o início aqui e hoje nós vamos encerrar o texto da carta de Paulo aos Filipenses. E em cada um dos módulos nós podemos perceber que Paulo tratou de assuntos importantes para a vida, para o dia a dia da igreja. E hoje Paulo vai falar conosco, nesse texto final aqui, sobre dois assuntos importantes, muito importantes para a nossa vida e para a nossa caminhada. Ele vai falar sobre gratidão, uma palavra em desuso, e vai falar sobre contentamento, que é outra palavra que a gente usa pouco e talvez exercitemos muito pouco a prática do contentamento. Antes da gente começar, vamos clamar a Deus para que Ele nos abençoe nessa manhã. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós somos gratos, Pai, por mais um dia que o Senhor nos deu, presente do Senhor para as nossas vidas. Somos gratos pela Tua palavra e pela liberdade que nós temos de manuseá-la, de discuti-la, de debatê-la, e pela oportunidade que o Senhor nos dá de que ela enriqueça as nossas vidas e os nossos corações, apesar de nós, que ela modifique o nosso jeito de viver, que ela nos desperte para fatos e coisas novas na nossa caminhada. Por isso nós clamamos ao Senhor nessa manhã que o Senhor nos abençoe, que o Senhor guarde o nosso coração e tire de nós tudo aquilo que atrapalha a compreensão da Tua palavra. O Senhor tenha misericórdia de cada um de nós, de quem fala, de quem ouve, para que a Tua palavra entre nos nossos corações, para que ela frutifique dentro de nós e para que as pessoas possam ver em nós um jeito diferente de caminhar que só o Senhor pode nos dar. No nome de Jesus. Amém. Amém. Então, meus irmãos, nós vamos continuar o estudo da carta de Paulo aos Filipenses. Na mensagem anterior, eu não sei quantos estavam aqui, Paulo tratou de alguns assuntos importantes para o dia a dia lá da igreja. Ele mencionou uma crise que havia entre duas líderes da igreja, vocês se lembram disso? Nome estranho aí, Evódia e Sintique, está lá nos versículos 2 em diante do capítulo 4, e a gente viu que elas tinham um problema de relacionamento, e não um problema doutrinário, porque muitas vezes a igreja tem problemas doutrinários, interpretações muito diferentes a respeito de temas importantes para a vida da igreja. Evódia e Sintique tinham um problema de relacionamento. Aí eu olhei para Evódia e Sintique e logo pensei que isso não é diferente no nosso meio. Às vezes a gente tem problemas de relacionamento dentro da igreja e as pessoas podem olhar, passar na porta de uma igreja, olhar para a casca da igreja e imaginar que aquilo ali é um mar de rosas, porque lá é a casa do Senhor. Não, as pessoas têm problemas de relacionamento, especialmente líderes. Evódia e Sintique, ao que tudo indica, eram líderes. Ele menciona que um companheiro de julgo dele, ele menciona Clemente. No versículo 4 do capítulo 4, Paulo vem exortar os seus irmãos, aos irmãos, que eles estejam alegres. Aí ele usa essa expressão maravilhosa, no Senhor, alegres no Senhor. Geraldo fez questão de enfatizar isso aqui. E aí logo depois que ele pede para que os irmãos estejam alegres, ele vem dizer que é um versículo maravilhoso, que é: seja a vossa moderação conhecida de todos. E esse versículo por si só dá mais de hora de pregação, porque em algumas versões a tradução é mansidão, que é um fruto do Espírito. Então ele está dizendo, as pessoas têm que olhar para nós e conhecer-nos como alguém moderado. Seja a vossa moderação conhecida. E aí a gente tem que fazer uma autorreflexão. Se as pessoas olham para nós e nos enxergam como alguém moderado, porque Paulo quer que a moderação seja algo conhecido, marca registrada do crente, do cristão. Olhar para você e falar, você é uma pessoa moderada. Isso vai muito da forma com que a gente reage às situações adversas, aos problemas do dia a dia, aquilo que acontece de adverso, que não estava programado na nossa vida. Vai muito disso aí.
E quando a gente pensa em moderação também, eu penso também logo nos exageros que a gente comete na vida, com relação a tudo. Tem gente que passa a vida inteira lutando por conforto. Tem gente que passa a vida inteira lutando para acumular dinheiro e não desfruta do dinheiro que ganha. Tem gente que passa a vida inteira numa fixação exagerada pelos filhos, pela família. E aí você vai, não, claro que nós temos que amar com toda intensidade, mas Paulo quer que a gente seja conhecido por sermos moderados em tudo. Moderação. Depois ele vem com aquela ordem maravilhosa: não andeis ansiosos. E aí a gente pensa em quantos medos nós temos na nossa caminhada, o que inquieta o nosso coração. E aí ele dá a receita. O que é que a gente tem que fazer para não andar ansioso? A gente tem que orar, a gente tem que suplicar, a gente tem que dar ações de graças ao Senhor. E aí ele vem no final, que é os versículos 8 e 9 do capítulo 4, trazendo aquela bula maravilhosa, o medicamento celestial maravilhoso para a ansiedade. Ao tempo em que ele diz para a gente não andar ansioso por coisa alguma, ele traz a receita. Qual é a receita? Que a gente esteja pensando, e aí aquele versículo maravilhoso: em tudo, porém, sejam conhecidas as vossas súplicas e a paz de Deus. Finalmente, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Encha a sua cabeça dessas coisas. E esse é um filtro para nós. Às vezes a gente vai fazer alguma coisa na vida, tem um convite para fazer alguma coisa, para fazer determinada coisa, e a gente não sabe se aquilo vai prestar, se aquilo vai edificar. E aí você vai e passa pelo filtro. Será que aquilo que eu vou fazer é respeitável, é justo, é puro, é amável? Esse é um filtro para a nossa vida. Um filtro para o que nós devemos fazer, em que nós devemos pensar. É uma bula de remédio para a ansiedade. E aí ele vem e traz dizendo que a paz de Deus, que excede todo entendimento, ou seja, uma paz sobrenatural, que a gente aqui não consegue às vezes entender, mas a gente às vezes consegue, porque sabe onde a pessoa está. Ela vai guardar os nossos corações. Olha que coisa maravilhosa. Depois disso, a gente vai para o texto de hoje. Eu gostaria que vocês abrissem comigo aí na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, nós vamos do 10 até o final. Diz assim a palavra do Senhor: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Nós todos sabemos esse versículo de cor, né? Filipenses 4:13. Tudo posso naquele que me fortalece. Todavia, fizestes bem, associando-vos na minha tribulação. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido desde que Epafrodito me passou às mãos o que me veio de vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Ora, a nosso Deus e Pai seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém.
Saudai cada um dos santos em Cristo Jesus. Os irmãos que se acham comigo vos saúdam. Todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Essa é a palavra do Senhor. A primeira coisa que a gente vê aqui, a gente vai fazer como sempre tem feito, caminhando versículo por versículo, é a alegria que Paulo teve com a oferta que ele recebeu. Nós sabemos que uma das razões pelas quais Paulo escreveu essa carta foi para agradecer à igreja de Filipos, que ele mesmo havia sido um dos fundadores há aproximadamente 10 anos antes de escrever a carta. Então ele agradece à igreja de Filipos a doação que ele recebeu, a oferta que ele recebeu. Eles enviam um cidadão chamado Epafrodito, membro da igreja, para entregar a Paulo a oferta. E aí ele vem no versículo 10 e diz: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Paulo interpreta a oferta que ele recebeu como fruto do cuidado que a igreja tinha com ele. É por isso que a igreja encaminhou então a ele uma oferta. A igreja cuidava dele. É fruto do cuidado da igreja e evidentemente que indiretamente ou diretamente cuidado do Senhor para com a vida dele. Paulo passou por muitas dificuldades e necessidades. Paulo passou por um naufrágio, Paulo esteve à beira da morte. Nesse momento aqui ele esperava uma sentença que poderia levá-lo definitivamente à morte. E aí ele agradece a oferta dizendo: alegrei-me sobremaneira no Senhor, interpretando como um fruto do cuidado dos filipenses para com a vida dele. E aí ele usa um termo muito interessante aí no final do verso 10, que ele diz: já tinha exato, mas vos faltava oportunidade. Ele quis dizer o seguinte: pode ser que ele tenha ficado um tempo muito grande sem receber ofertas da igreja de Filipos. E eu acho linda a forma com que Paulo traz uma declaração amorosa que ele faz à igreja que ele tanto ama, com a qual ele tinha tanta afinidade, que ele diz o seguinte: se vocês não mandaram durante esse tempo, certamente é porque faltou oportunidade. Reflexão inicial para nós aqui. Às vezes a gente espera muito das pessoas e começa a julgar e a interpretar quando a gente precisa de algo, qualquer que seja a coisa, e a coisa não vem. Paulo dá, como diz o Augusto Nicodemos, aos irmãos de Filipos o benefício do amor quando falta alguma coisa. Ele diz: se vocês não mandaram, é porque faltou oportunidade. Vocês não tiveram oportunidade. Não era fácil mandar uma oferta não, viu? Não tinha FedEx, transportadora, o cidadão geralmente montava num cavalo, dependendo da ocasião, dentro de um barco, e navegava durante muito tempo, a distância aqui de mais de 1.000 quilômetros, não era fácil. Então ele diz: se vocês não encaminharam, certamente é porque faltou oportunidade. O Steve Lawson diz, e está aí na folha: Paulo expressa a sua gratidão de maneira gentil. Não quer parecer mal agradecido por causa do período em que permaneceu sem a ajuda deles. É uma frase amorosa do apóstolo Paulo. Há tempo certo para tudo. Deus controla todas as coisas. Tudo está sob controle do nosso Senhor. E se Paulo recebeu aquele donativo naquele momento, aquela oferta, naquele momento, certamente esse era o tempo de Deus para que ele recebesse. Quando a gente olha para a vida e para a caminhada do apóstolo Paulo, a gente parece que percebe que ele tinha plena consciência dessas coisas. Ele disse: eu não recebi antes, é porque a hora que eu tinha para receber era agora. Ele recebeu naquele momento. Ele usa um termo interessante aí, que é esse renovastes, está aí ainda no 10. Agora, uma vez mais, renovastes o vosso cuidado. Esse renovaste é um termo extraído da agricultura. É como se ele dissesse, talvez alguma versão aí vai estar escrito floresceu novamente, ou seja, ele interpreta o cuidado dos filipenses como uma árvore brotando, ou seja, o seu cuidado veio de novo a meu encontro, veio de novo a meu favor. Renovastes, reavivastes, floresceu esse cuidado novamente. E aí ele diz: alegrei-me sobremaneira no Senhor, que é aí que está no começo. Ele sabe que no final das contas Deus é quem cuidava dele.
A oferta chegou, certamente que ele precisava, ele não estava passando necessidade, ele dá aqui um recado, né? Mas Deus é quem cuidava dele. Chegou na hora que tinha que chegar. Primeira vez que eu li esse texto, eu me lembrei, muitos de vocês conhecem a história do George Miller, que é um missionário conhecidíssimo, lá conhece de cor e salteada, a Rose também, né? Os que são missionários, e muitos de vocês conhecem, um missionário inglês que viveu no século XIX, ele tinha como lema da vida dele, do ministério dele, não pedir nada para ninguém. Ele cuidou, alguns textos dizem, de 10 mil, 20 mil órfãos durante a sua vida, fundou 4 ou 5 orfanatos, e tudo isso sem pedir nada a ninguém. Não sei se vocês já receberam ligação de orfanato, de instituições que ajudam crianças pedindo e tal, não há nada de errado nisso, mas o propósito de vida do George Miller era, eu peço a Deus, e ele, na sua riqueza e glória, utilizando um texto que nós vamos ainda ver aqui, ele é que vai suprir. E aí tem histórias, se vocês puderem depois ver, tem histórias maravilhosas do George Miller, de fé. Ele diz que relatou mais de 5 mil orações que ele fez, que foram atendidas no mesmo dia pelo Senhor. Até porque a causa dele era urgente, ele precisava de comida para alimentar os seus órfãos. E aí tem histórias maravilhosas. Teve um dia que não tinha nada para comer no orfanato do George Miller, e aí de madrugada alguém o avisou, falou, não tem nada hoje para hoje. E eles se ajoelham para orar. A conversa dele era só com Deus e tal. E aí, quando a manhã chega, eles ainda estão orando, chega um cidadão com um monte de pães, dizendo que ia entregar na casa real, no gabinete do rei, e que os pães passaram um pouco do ponto e que eles não quiseram, e eu vim trazer para vocês. E aí a carroça de leite quebra na porta do orfanato, e o leite chega na hora de comer, e ele falou, e aí ele fala, não foi a carroça que quebrou, não foi o pão que passou do ponto. Ele sabe quem é que governava todas as coisas. Ele dizia orgulhoso que ele jamais passou necessidade, que nem ele, nem nenhum dos dele passou fome, nem um dia sequer. Por quê? Porque Deus, no seu tempo, fez aquilo que era preciso e necessário. Bonito demais a história do George Miller. Eu contei aqui uma coisinha e tal, mas tem inúmeras outras histórias, inclusive mais impactantes, de milagres do Senhor diariamente na vida dele. Deus faz o que é preciso no tempo dele. E quando Paulo diz, eu alegrei-me sobremaneira no Senhor, parece que é tendo essa consciência de que Deus, no tempo dele, no momento em que Paulo precisava, encaminha a oferta. Manda Epafrodito, move o coração dos filipenses para que a oferta chegue até as mãos de Epafrodito. E aí ele diz aí no verso 11, alguém lê o 11, por favor? Pode ler. Não digo isso por causa de necessidade, pois aprendi a comentar em toda e qualquer situação. Paulo então começa a falar sobre contentamento. A primeira coisa que ele diz aí é aprendi. E se você não é uma pessoa que exercita o contentamento, é uma boa notícia para você, para mim, para cada um de nós. Paulo, se ele aprendeu, quer dizer que ele não sabia, não é? Então, quando ele diz, eu aprendi a viver contente. Eu aprendi a viver contente. Que coisa maravilhosa. Eu não sabia, mas eu aprendi. Ele vai explicar depois como ele aprendeu. O dicionário diz que contentamento é a experiência de estar alegre e não desejar mais do que se tem. O John MacArthur diz, embora a situação fosse extremamente difícil, Paulo não estava descontente. Não importava que fosse um prisioneiro, morando em um pequeno cômodo, acorrentado a um soldado romano, sobrevivendo com uma dieta minguada, nada disso diminuía o seu contentamento. E aí ele vem e diz o seguinte, não por causa da pobreza.
Aqui a gente pode interpretar como o seguinte: Paulo está dizendo, eu não estou, neste momento, passando por necessidade. A oferta vem em boa hora, ele vai dizer aqui agora há pouco. Mas não é por causa disso que eu aprendi. Não só por causa disso. Ele vai explicar nos versículos seguintes. E aí todos os autores que a gente consulta, eles citam aí que Paulo diz que aprendeu a viver contente em qualquer situação. E essa palavra, traduzida aí por contentamento em algumas versões de alguma outra forma, era a maior aspiração do que eles chamavam naquela época de filosofia ou ética estoica. Essas pessoas eram muito comuns na época em que o apóstolo Paulo vivia. O estoico era uma pessoa que aprendia a neutralizar os seus sentimentos ruins, ignorar a dor, e aí ele se tornava meio que autossuficiente e autônomo. E Paulo usa esse termo justamente para que as pessoas que viviam naquele contexto entendam. E aí os cristãos vêm, através do apóstolo Paulo, e dão para essa palavra um significado, uma dimensão superior. Não era uma conquista humana. Não é que eu aprendi a viver contente porque eu sou muito bom e eu comecei a isolar aquilo que é ruim e fiquei bom nisso. Não é por causa disso. A filosofia cristã nos traz uma outra resposta para aqueles que querem viver contentes em qualquer situação. Paulo está satisfeito em Cristo, alegre em Cristo. E ele vem dizer aí depois, na abundância ou na escassez, em qualquer circunstância. O Barclay diz aí, eu não sei se está na folha, para o estoico o contentamento era uma conquista humana. Para Paulo, um dom divino. O estoico era autossuficiente, Paulo encontrava a sua suficiência em Deus. E há uma diferença enorme entre essas duas coisas. Como é que a gente faz para viver contente em qualquer situação? Filipenses é a carta da alegria. Paulo está o tempo inteiro exortando aos seus irmãos para que eles estejam alegres. Alegrai-vos, e aí ele repete, alegrai-vos. E aí agora no final da carta ele diz o seguinte, eu aprendi a viver contente em qualquer situação. E aí a gente pensa, meu Deus, como viver contente em qualquer situação? Será que aquela alegria boba, aquele contentamento tolo, será que é dessa forma? Isso é aqui, gente? Perdão, viu? Perdão. É o fundo musical aqui do negócio. Estou olhando de onde está saindo. Será que é isso? É um contentamento genuíno. Genuíno. E aí ele vem explicar. Alguém lê, por favor, o verso 12. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Olha que esse versículo é quase que autoexplicativo, né? Ele está dizendo o seguinte, eu sei viver humilhado, viver com fome, viver sem as coisas. Eu aprendi a viver assim. Ele sabia passar sem comida, ele sabia passar sem lugar para dormir. Tudo isso aconteceu com ele. Ele sabia passar sem roupas adequadas para as ocasiões. E a gente não vê Paulo aqui murmurando, dizendo, eu aprendi a viver com a falta das coisas, humilhado, com fome, em escassez, e por isso eu estou aqui jogado numa prisão, acorrentado a um cidadão. Não, Paulo não murmura. Ele está dizendo, eu aprendi, eu sei viver assim. E aí ele diz depois, eu também aprendi, sei viver honrado, sei viver com fartura, sei viver com abundância. Ele sabe viver dessa forma também. Mesmo durante os períodos de prosperidade na vida de Paulo, e tudo indica que Paulo não era de uma família de poucas posses, nem de muitas, mas era de uma família que vivia razoavelmente bem, mesmo nos períodos de prosperidade, ele sabe que o seu contentamento não vem disso, não vem dessas coisas. E quando eu me deparo com esse texto, por menos provável e lógico que possa parecer, talvez o grande desafio que se tem nos dias atuais
é de viver contente quando você tem muita coisa. Parece estranho, né? Falar assim. Nós estamos vivendo uma geração de pessoas descontentes o tempo todo. Os nossos filhos estão descontentes com o que têm. As pessoas ao nosso redor estão descontentes. Você já pensou assim que se você tiver muita coisa, você vai estar contente? Você vai ter contentamento? Você já chegou a pensar nisso? Quando eu tiver isso aqui, aí fechou, lacrou, a vida organizou para mim. Vocês já pensaram assim? Porque eu acho que todos nós, em algum momento, já pensamos assim. Quando eu tiver isso, quando essa coisa acontecer, hoje eu não estou muito bem, não, mas quando isso acontecer, pessoas que têm o suficiente, que têm abundância, também precisam aprender e a exercitar o contentamento. Eu li um texto que diz que os países com maior índice de suicídio no mundo são os países mais prósperos, de alta renda. São esses países. Eu li uma outra matéria dizendo que os bairros mais ricos de São Paulo são onde acontecem também os suicídios em maior intensidade. Tem uma ideia que a gente fala desde criança, assim, que você fala assim, o sonho de consumo da pessoa é o seguinte: eu quero estar numa ilha paradisíaca com uma mulher maravilhosa, ou com a mulher dos meus sonhos, eu com a minha, né? Mas eu quero estar numa ilha paradisíaca com ela. Esse é o ápice do meu contentamento. E aí alguém pode dizer assim: isso pode ser bom, 1 dia, 2 dias, 10 dias, 30 dias. Depois aquilo que era a sua meta de contentamento vai passar a ser um tédio. E você vai ficar louco para encontrar alguém para conversar alguma coisa, ou para fazer alguma coisa fora daquele contexto que você tinha como o contexto ideal. Perguntaram para o John Rockefeller, que foi o homem mais rico dos Estados Unidos por muito tempo: quanto é que você quer ganhar? Quanto mais você quer ganhar? Ele falava, sempre a resposta era a mesma: só mais um pouquinho. Eu quero só mais um pouco. E a gente olhando para a história de gente assim, olhando para a nossa própria história, a gente passa a perceber que se a gente não colocar o coração no lugar onde o coração de Paulo estava, nós seremos eternamente descontentes. Contentamento vai passar longe de nós, porque nós estaremos, entre aspas, contentes por 1 dia, 2 dias, e depois nós vamos querer mais. Né? Eu quero comprar um carro, determinado carro. Depois que eu ando nele um tempo e cruzo com alguém que tem um diferente, o meu já não é mais o ideal. E aí a minha meta será outra. O nosso coração tem que estar no lugar onde o coração de Paulo estava. E aí Paulo diz, eu não sei se alguém tem a NVI aí? Alguém tem a NVI? Se alguém tiver a NVI, eu queria que alguém lesse o versículo 12, esse que a gente acabou de ler aqui, que o Randra acabou de ler na NVI. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Olha que legal, ele usa um termo aí, traduzido na NVI, como aprendi o segredo. E aí todos os autores também trazem uma referência às religiões de mistério, que eram muito comuns naquela época, onde as pessoas tinham que se adaptar a determinado ritual para conhecer segredos daquela seita religiosa, daquela religião. Paulo traz essa expressão para dizer para eles, eu aprendi a viver contente em qualquer situação, eu aprendi o segredo. Eu sei exatamente o segredo disso, eu sei o que é isso, o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. O Hendrickson diz, para aqueles que o temem, Deus revela esse mistério, esse segredo. Depois vocês leem o Salmo 25:14. Os que rejeitam a Cristo não conseguem entender como é possível um cristão permanecer calmo na adversidade e humilde na prosperidade. Há um segredo nisso tudo. Há um mistério nisso tudo, e esse mistério é revelado a nós, escolhidos do Senhor, amados pelo Senhor. Nós temos o privilégio de conhecer a fundo esse segredo que Paulo diz ter aprendido. Eu aprendi o segredo.
Olha que coisa linda. Eu sei o segredo. Alguém leu 13, por favor. Qual o segredo? Esse aí não precisa nem olhar para a Bíblia, né? Qual o segredo? Qual é o segredo? Tudo posso naquele que me fortalece. O segredo de Paulo para viver contente em toda e qualquer situação estava no Senhor. Porque no Senhor ele afirma, ele pode todas as coisas. Que declaração maravilhosa! No Senhor, Paulo diz, eu posso todas as coisas. Ele está querendo dizer com isso que as circunstâncias não são o segredo da sua felicidade. O segredo da sua felicidade está no Senhor. Nós vivemos, como eu disse, numa geração de descontentes. O contentamento nosso está sempre em obter, em ter mais. Paulo vem dizer, o meu segredo está no Senhor. Não tem uma piadinha do menininho que a professora pergunta para ele, eu tenho uma laranja, eu ganhei outra e fiquei com... Aí ele responde, tente. Eu quero mais. Mais, eu quero sempre mais. E Paulo vem afirmar que o seu contentamento não é ganhar mais, que o segredo do seu contentamento está no Senhor. Posso fazer, em outras versões aí, eu prefiro essa, posso fazer todas as coisas por meio daquele que me fortalece. Por meio daquele que me fortalece, eu posso fazer todas as coisas. E há uma diferença aí, que Paulo não está dizendo que é sua possibilidade fazer todas as coisas, que ele tem permissão para fazer todas as coisas, como muita gente pega esse versículo aí e interpreta dessa forma. Eu tenho permissão para fazer todas as coisas. Não, ele está dizendo que pode, que ele tem capacidade naquele que o fortalece para fazer todas as coisas. Olha que coisa linda. Evidentemente que, quando eu digo que eu posso fazer todas as coisas por meio daquele que me fortalece, Paulo não está se referindo a todas as coisas no sentido pleno da palavra. Porque tem gente que pensa que é assim. Vocês sabem, por exemplo, que aqueles que são adeptos da teologia da prosperidade, que é muito badalada, falada e aceita por muitos cristãos na atualidade, acham que, por conta disso que Paulo escreveu aqui, aí você tira do contexto, onde ele falava viver contente em qualquer situação, né? E aí diz tudo posso, evidentemente que dentro desse contexto, mas eles usam o que Paulo escreveu aqui para dizer o seguinte, você pode ter o carro que você quiser, você pode ter a casa que você quiser, você pode ter o emprego que você quiser, porque você tudo pode naquele que te fortalece. Não era isso que Paulo estava falando. Para nós, analisando aqui o contexto, não parece claro demais que não era disso que ele estava falando, que ele não estava tratando dessas coisas? Essa é uma utilização absolutamente equivocada desse versículo, como se fosse uma frase de autoajuda, dizendo eu posso todas as coisas. Você não pode todas as coisas. Você tem capacidade para realizar todas as coisas que o próprio Senhor coloca no seu coração, porque é Ele quem faz essas coisas. E dentro desse contexto parece que fica mais fácil entender esse versículo. O Augusto de Codiano nos diz aí, está na folha, Paulo está dizendo que ele pode viver contente, inclusive quando não tem nada. Tudo aqui está dentro do contexto do verso anterior. Viver contente em qualquer situação. Eu posso tudo, ficar tranquilo, em paz, contente, mesmo quando eu estou passando necessidade. Longe desse versículo ser um estímulo para buscarmos de Deus vitórias e conquistas materiais nesse mundo, achando que isso aqui é um cheque em branco que Deus deu para pedirmos o que quisermos, na verdade essa passagem nos ensina o segredo do contentamento. Eu sou contente com a força que Cristo me dá, porque com Ele eu posso enfrentar qualquer situação. Essa não é uma força interior. E a gente hoje se depara com publicações, livros, artigos, dizendo que você vai buscar dentro de você a força que você precisa para enfrentar todas as situações. Paulo não está tratando disso. Ele é expresso, claro e afirmar que o segredo disso tudo vem de Cristo Jesus. É difícil para o mundo de hoje entender essa dependência que nós temos de Cristo. Como é que pode uma pessoa tão inteligente andar por aí, na rua, aí, como nós admiramos algumas pessoas, dizendo que
que precisam de Jesus Cristo para todas as coisas, mas nós precisamos mesmo. Quanto mais a gente anda com Cristo, mais a gente percebe o quanto precisamos dele. Essa consciência é algo que deve permear o nosso coração para nos dar a clara resposta de que não é de dentro de nós, não é uma força interior que vai fazer qualquer coisa acontecer, não. Sim. Eu só fazer um comentário aqui, para que todos os irmãos que têm Instagram, Facebook, estamos todos conectados. E eu acho, irmãos, que nunca foi tão oportuno a gente falar de contentamento quanto hoje, e talvez seja mais oportuno a gente voltar numa aula aqui para falarmos de contentamento de novo daqui 1 ano, 2 ou 3. Por quê? Porque eu me lembro quando meu pai assinava a revista Veja, eu esperava uma semana a Veja chegar e ali eu ficava vendo os anúncios. Tinha Benetton, tinha não sei o quê. E ele era o contato que a gente tinha mais intenso com publicidade com produtos. Hoje, a publicidade está na palma da mão do celular. Nós compramos vasilha de plástico, jogo de jantar, tênis, pente, escova, tudo pelo celular por causa do e-commerce. Uma das diversões do meu filho, eu vou denunciar aqui, é ficar olhando o Mercado Livre. Ele fica olhando as coisas e traz para eu ver. Olha aqui que coisa maravilhosa, que coisa barata, fantástica. É do meu pequenininho, viu? Não é desse grandão aqui, não. E aí, irmãos, eu não sei se vocês já notaram, por causa do Big Data, quando você pesquisa um produto, logo começa a vir uma enxurrada de anúncios para você. Por quê? Porque tem os cookies e os seus passos estão sendo seguidos. Então, a gente nunca teve acesso a tanta informação e a tanto produto em toda a nossa vida. E quanto mais nós vemos, é a concupiscência dos olhos, mais nós queremos ter. A tendência disso não é melhorar, a tendência disso é que a nossa carne, ela queira mais e mais. Meu pai dizia, Vinícius, que o saco da satisfação não enche nunca, mas em Cristo ele enche. Então, como é que eu vejo a nossa vida? Nós somos como uma árvore, se a gente tiver uma raiz forte e um caule firme, vem as necessidades, vem os tempos ruins, vem as dores e nós estaremos ali firmes. Mas esse descontentamento, ele vai ficar cada dia maior se nós não olharmos para Cristo e enxergarmos nele, como Paulo disse, você falou aqui, a fonte da nossa suficiência. Amém. Porque tem uma coisa bombástica, isso é global, para venda, para o melhor carro, e aí a gente começa a trabalhar conceitos, e o conceito de uma publicidade te convence, e aí você já não quer mais o Fiat, você quer um carro melhor, uma casa melhor, e isso não vai parar. Você citou aí a árvore, tem uma frase aqui do Vicente Carvalho, que eu, enquanto estudava isso aqui, que eu achei legal demais, ele diz o seguinte: a felicidade, essa árvore frondosa e cheia de frutos, existe sim, mas existe no lugar em que a plantamos. E o problema é que quase nunca a plantamos no lugar onde estamos. A gente nunca planta essa árvore que é o contentamento, que é a felicidade, no lugar onde a gente está. Por isso que a gente vai viver eternamente descontente. Não é legal isso, pensar dessa forma? A gente planta essa árvore, que é o contentamento, longe de nós. Então a gente sempre quer chegar lá. A gente está plantando essa árvore cada vez mais longe. Só para ilustrar essa questão do contentamento aí, depois vocês pegam lá o texto de Atos, capítulo 16, que conta a história da fundação da igreja de Filipos. E vocês se lembram daquela moça adivinhadora, mística, que Paulo ajudou a conhecer a Jesus naquele tempo? Ela foi... E aí é o seguinte, os seus senhores acabaram por... Ficaram evidentemente que furiosos quando a fonte de lucro deles cessou. E aí Paulo e Silas são injustamente presos, açoitados e tal, e são levados para o cárcere. E aí a palavra de Deus conta lá, salvo engano, no versículo 25 do capítulo 16 de Atos. O que eles estavam fazendo depois de serem presos, açoitados e tal? Eles estavam cantando louvores ao Senhor. Orando e cantando louvores ao Senhor. Eu falo, gente do céu, vai ter contentamento assim lá longe. Vai aprender a viver contente em qualquer circunstância assim lá longe. O exemplo está aqui, na própria fundação da igreja de Filipos.
social, aqui fala, tudo posso naquele que me fortalece. Então, eu estou fortalecida no Senhor. Então, o que vai me deixar contente é aquilo que o Senhor coloca no meu coração. Então, assim, quando você, não tem como você estar contente em ter trocado de carro, se você está no Senhor, e ver o seu irmão no ponto de ônibus pedindo, ou então sem dinheiro até para pegar um ônibus. Então, o contentamento muda o foco. Porque se o meu coração não está no Senhor, as coisas são diferentes. Então, o contentamento é outro foco. Não é o foco de uma roupa de garrafa. É o foco de você vir para cá na quarta-feira e fazer sopa com 80 pessoas. E você fala assim, nossa, tem 80 marmitas. E são 80 famílias que vão comer. Então, o contentamento é outro foco. É outra... Não tem marca de boca, nem carne que deles. Exatamente, eu concordo que sim, e concordo também que nós vivemos num mundo que a coisa está cada vez mais difícil, né? Você falando aí, eu me lembrei do George Miller também, que ele diz que o versículo da vida dele é todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, tudo que acontecia de errado, de desfavorável na vida dele, ele falava, então não era para o meu bem. E aí ele teve 2 esposas, as 2 morreram, quando a segunda morreu, a oração dele, ele relata isso e tal, é o seguinte, Senhor, todas as coisas cooperam para o meu bem. Eu orei muito para que ela ficasse curada, e ela acho que morreu de febre reumática, uma coisa assim. Se ela não ficou curada, é porque não seria para o meu bem. Todas as coisas cooperam para o meu bem. Vai ter contentamento assim, lá longe, né? Assim, brincadeira o que algumas pessoas têm. Vamos lá, caminhando aí. Alguém lê o 14, por favor. Olha só, Paulo agora vem agradecer e reconhecer a ajuda dos filipenses. Um dos motivos de escrever a carta foi isso. E ele vem e diz o seguinte, todavia fizeste bem associando-vos na minha tribulação. Os filipenses se associaram a Paulo. Acho fenomenal o termo que ele usa. É como se fosse uma sociedade. Ele fala, vocês viraram sócios meus nessa missão maravilhosa. Ele via aquela oferta como uma sociedade, uma parceria. E aí eu estou citando o Lauro e a Rose, que são missionários que eu conheço aqui, mas assim, a vida deles só tem sentido e só faz sentido se existir parceria, sociedade. Por quê? Porque eles estão cumprindo o trabalho que Deus lhes ordenou e nós que não estamos fazendo isso, precisamos de alguma forma de colaborar. Estou dizendo o Lauro e a Rose com inúmeros outros missionários que estão aí batendo as nossas portas. A igreja encaminha mensalmente parte daquilo que é arrecadado justamente para as missões. É importante demais a gente entender essa questão da sociedade. Lá em 1 Samuel 30, 24 está escrito assim, ó, porque qual é a parte dos que desceram a peleja, tal será a parte dos que ficaram com a bagagem. Receberão partes iguais. Tem gente indo, gente, mas nós temos obrigação, de alguma forma, de estar junto com essas pessoas. Nós precisamos estar. E aí, às vezes, você fala, não, mas a coisa lá em casa está difícil demais da conta. Eu não tenho condição e tal. Experimente a delícia de pegar parte dos seus recursos, qualquer coisa que seja, e investir na obra missionária. Em algum missionário especificamente. Nós seremos sócios, associados, como os filipenses foram de Paulo. Você já se associou a algum missionário? Alguma obra missionária? Talvez sim, talvez hoje ainda esteja fazendo isso, mas é uma oportunidade maravilhosa. E aí no 15:16, Paulo vem contar que essa sociedade era uma sociedade antiga, ela não começou naquele dia não. Alguém lê o 15:16, por favor. E sabeis também, vós, ó filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para Tessalônica mandastes, não somente uma vez, mas 2, o bastante para as minhas necessidades. Que coisa linda. Atos 16 nos conta a história. Paulo plantou aquela igreja e depois ele saiu para plantar outras, né? Quando ele diz aqui no início do Evangelho,
que está aí no comecinho do versículo 15, ele está se referindo justamente à plantação da igreja. No início do Evangelho, vocês me ajudaram, vocês estiveram comigo. E aí ele cita a Macedônia, de quando ele partiu de lá. Esse era o nome da província onde estava a cidade de Filipos. E aí ele usa esse termo que traz para nós um significado de uma avenida de mão dupla, que é no tocante a dar e receber. Dar e receber. Quando eu li isso aqui, eu falei, dar e receber o quê? Os filipenses estão colaborando, enviando a oferta, e ele falou, vocês se associaram comigo no tocante a dar e receber. E aí depois eu fiquei pensando, falei, na verdade, eles recebiam muito mais do que davam. Imagine só a igreja de Filipos, sabendo que Paulo está preso em Roma, e se organizando para obter recursos para encaminhar a Paulo. Escolhendo alguém para levar esses recursos. E aí depois Paulo responde numa carta amorosa dizendo assim, vocês se associaram a mim no tocante a dar e receber. Dar, muito fácil entender, eles dão a oferta. E receber também é importante demais, porque eles estão recebendo aquilo que o Senhor vai retribuir, o próprio texto vai dizer isso. Ele traz aí a expressão, 2 vezes, vocês fizeram isso? Mais de uma vez. Atos conta que ele recebeu doação em Corinto, não só lá em Tessalônica. Ele recebeu doação quando foi plantar a igreja em Tessalônica, e lá em Tessalônica uma igreja foi estabelecida, e aí eu fico imaginando, teve que sair oferta de uma igreja amorosa que ficava a mais ou menos 100 quilômetros de distância para chegar em Tessalônica. Olha que afinidade, que irmãos maravilhosos. Que coisa maravilhosa. E aí, no verso 17, Paulo vai explicar qual era o interesse dele nessa sociedade. O que ele queria com isso? Então, vocês se associaram a mim no tocante a dar e receber, e eu vou explicar para vocês qual que é o meu interesse. Alguém leu 17, por favor. Não que eu procure donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que realmente posso trazer. Quanto mais vocês contribuem, mais o Senhor lhes dará crédito. O que me importa é que isso aumenta o crédito de vocês. Olha que coisa linda. Eu estou preocupado, vocês vão me ajudar. E é mais ou menos assim, se vocês não me ajudarem, o Senhor vai mandar ajuda de outro lado. Eu não preciso de vocês especificamente, mas quando vocês me ajudam, isso aumenta o crédito de vocês. O F. Bruce, ele diz que, usando uma figura de linguagem, seria um depósito que eles efetuam no banco celestial, que se multiplicaria a juros compostos para o benefício deles mesmos. É como esse negócio do crédito, né? Essa expressão que ele usa aqui, aumenta o vosso crédito. É bom a gente pensar nessa figura de linguagem. É como se eles estivessem depositando alguma coisa à medida em que investem no missionário, e Paulo era um missionário, em um banco celestial, onde a conta, o crédito deles, entre aspas, vai aumentar. Achei lindo demais essa figura que ele utiliza. O Steve Lawson diz, está na Folha, sempre que alguém investe em um empreendimento, pode usufruir dos lucros obtidos. Em linguagem metafórica, é dessa maneira que o apoio financeiro dos filipenses está lhes dando lucro. Por suas ofertas monetárias, os filipenses estão acumulando um lucro eterno no céu. Depois você pensa isso na sua conta, usando essa linguagem aqui, essa figura de linguagem do apóstolo Paulo, está zerada ou não. Não sei como é que está a conta de vocês. Mas Paulo está dizendo, à medida em que vocês investem em mim, missionário, vocês estão acumulando crédito. Bonito demais, né? Fácil. Paulo sempre foi muito prático, fácil de pensar e de entender isso aqui. Aí ele vem para uma terceira parte desse texto, que é muito simples, que ele vai passar uma espécie de recibo da oferta que ele recebeu. Alguém leu 18, por favor. Nós tenho recebido e tem abundância. Estou bem suprido depois que recebi de Epafrodito, que da vossa parte nos foi enviado, como cheiro suave, como sacrifício agradável e aceitável a Deus. Achei muito interessante. Olha, ele diz o seguinte, em algumas versões está escrito aí, eu recebi tudo. Ele está querendo dizer o seguinte, gente, vocês mandaram o Epafrodito trazer a oferta para mim, e Epafrodito é honesto. Ele me entregou tudo. Ele está escrevendo a carta para dizer, é importante, né, para aquele que foi escolhido para levar recursos, para dizer, eu recebi tudo.
Ele confirma que Epafrodito entregou tudo para ele. É como se no meio da carta ele passasse um recibo dizendo, ó, eu recebi tudo. E aí ele compara essa oferta ao aroma suave, agradável, aceitável, aprazível a Deus. Ele faz uma alusão aos sacrifícios do Antigo Testamento, onde além dos animais sacrificados, havia um derramamento de uma espécie de perfume sobre os animais, e aquele cheiro que Paulo diz aqui que era agradável, o Antigo Testamento também diz que eu não sei se seria tão agradável às nossas narinas, mas era agradável a Deus, porque era a forma com que eles faziam aquele cheiro de churrasco, de coisa queimada e um perfume saindo junto com aquela fumaça ali. E aí ele compara aquilo que os filipenses fizeram com ele, com o sacrifício que era feito lá no Antigo Testamento. O Hernandes diz que ele recebe isso com uma reverência cultica, é uma espécie de culto, e por isso ele faz essa alusão ao Antigo Testamento. E é por isso que hoje, quando nós vamos pegar os nossos dízimos e ofertas e entregarmos ao Senhor, isso faz parte do culto que nós prestamos a Deus. Por isso que isso é público ainda. Por isso que muitas igrejas, e eu considero isso corretíssimo, estimulam que mesmo que você faça o Pix ou o depósito, que você pegue um comprovante daquilo, coloque no envelope, se você puder, vá lá na frente da igreja e demonstre para as pessoas que você está prestando um culto ao Senhor com os seus recursos. Reverência cultica. E aí o 19 e 20 diz que Deus vai retribuir algo natural de se pensar dentro do contexto do que Paulo está dizendo. Alguém lê o 19 e 20, por favor. Meu Deus, segundo a sua riqueza e glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Ora, a nosso Deus e Pai seja glória pelos séculos dos séculos. Amém. Paulo não tinha nada, mas o Deus de Paulo tinha tudo. E aí ele transfere a responsabilidade do retorno, do investimento ao Senhor. A Deus, ele diz, o meu Deus era o Deus dele. Eu adoro as expressões de Paulo quando ele diz o meu amigo, o meu Deus, o meu companheiro, o meu Deus vai suprir as necessidades de vocês, assim como vocês supriram as minhas. Deus vai cuidar disso. O Hernandes diz, a igreja de Filipos tinha um coração maior que o bolso. Que coisa linda, eles sabiam que parte da vida deles estava aí em ajudar. E aí ele usa essa expressão, segundo a sua riqueza em glória. Deus vai fazer isso porque Ele é dono da prata, do ouro e de todas as coisas que existem. O Senhor, segundo a sua riqueza, a sua possibilidade, a sua capacidade, vai retribuir a vocês. É o Senhor quem vai fazer isso. Em Cristo Jesus. Através de Cristo, por causa de Cristo. Por isso, Ele vai retribuir a vocês. O fim último da vida é a glória de Deus. Alguém lê o 20, por favor. Alguém já leu o 20, né? Alguém lê novamente o 20, por favor. Pode ler. Ora, a nosso Deus e Pai seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. A glória a Deus. Paulo não constrói monumentos para si mesmo. Ele não busca a glória pessoal. O coração de Paulo está no céu. Essas coisas todas que ele está contando aqui é para que Deus seja glorificado. E aí ele vai terminar aqui nos versos 21 a 23 fazendo saudações, e parece que essa é uma prática. Lá no primeiro módulo nós vimos que as cartas eram escritas assim, elas começavam e terminavam com uma saudação, só que essa saudação aqui é uma saudação especial. Eu mesmo vou ler aqui, olha o que Paulo diz: saudai cada um dos santos em Cristo Jesus, os irmãos que se acham comigo vos saúdam, todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Ele diz, os irmãos que estão com ele, tem gente com ele lá, um deles nós sabemos quem é. Quem é? Está no primeiro versículo da carta. Timóteo está com ele, tem mais gente com ele, tem irmãos com ele lá. Então ele diz, eu estou saudando vocês, os irmãos que estão comigo aqui também estão saudando vocês. Aí ele diz, todos os santos mandam saudações. Ele está fazendo uma referência importante aos cristãos que estão em Roma. Aquele povo, muitos dos romanos haviam se convertido a Cristo Jesus. Ele diz, todos
os santos mandam saudações, e aí ele faz essa referência tão maravilhosa para quem tem a cabeça e o coração fincado no Evangelho, que ele vai mais uma vez fazer referência e diz, especialmente os da casa de César. Vamos relembrar lá, capítulo 1, versículo 13. Paulo está 24 horas por dia acorrentado numa corrente, cerca de 45 centímetros, a um soldado romano. Eles se revezavam, trocavam os turnos e tal, e Paulo ficava com o soldado romano acorrentado. Ele escreve a carta e ele termina a carta dizendo o seguinte: esses da casa de César, esses que estavam comigo aqui também saúdam vocês. Gente, esse povo se converteu, teve conversão, teve nova vida em Jesus, dos guardas que estavam acorrentados a Paulo. Olha que coisa maravilhosa. Ele diz lá atrás, lá no capítulo 1, que o fato dele ter ficado preso contribuiu para o avanço do Evangelho, e cita essas pessoas. Ele diz, se eu não tivesse aqui preso, essas pessoas não teriam ouvido de Cristo, e eu tive a oportunidade de falar de Cristo para elas. E essas pessoas no final da carta saúdam vocês também. Elas estão mandando um oi. Eu não sei como é que é nas redes sociais aí hoje, mas nós estamos juntos aqui, cumprimentando vocês, mandando um joinha para vocês. Essas pessoas também, elas estão comigo aqui fazendo isso. E ele termina dizendo, a graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. O Hernandes diz, está na folha, Paulo conclui essa carta magna da alegria, esse monumento formoso da providência divina, como um pastor que se lembra de cada uma das suas ovelhas, e invoca sobre elas a graça do Senhor Jesus, e também como um evangelista que dá relatórios dos milagres da pregação do Evangelho, cujos frutos são vistos até mesmo na casa de César. É assim que Paulo termina essa carta. Sobre esse texto aqui hoje, algumas coisinhas que ficam no meu coração e talvez tenham ficado no de vocês aí para a gente se lembrar. A primeira delas é que a gente não precisa esperar o assim que para buscarmos contentamento em Cristo. Tão logo tal coisa aconteça, assim que algo aconteça, se eu ganhar dinheiro, se eu conseguir um emprego, se eu conseguir a mulher, se eu passar no vestibular, a gente não precisa. O contentamento do Senhor nele está disponível para nós hoje. A diferença entre o crente, aquele que crê, e aquele que não crê, está exatamente na forma com que ele reage a cada situação. Que coisa maravilhosa, gente, buscarmos em Deus esse contentamento e nos momentos de adversidade, nos tempos de perplexidade, nós conseguirmos compreender que no Senhor nós podemos todas as coisas, inclusive passar por isso, pelos maus bocados que a gente está passando. A outra coisa, para a gente finalizar, muita gente diz que Paulo, quando sugere o contentamento, ele está dizendo aqui que é para a gente ser acomodado. Não, eu aprendi a estar contente em qualquer situação. Isso quer dizer assim, você fica acomodado aí, fica do jeito que você está. Paulo não está dizendo isso. Quando Paulo apregoa o contentamento, ele está querendo dizer que nós podemos buscar os nossos sonhos, nós podemos ter metas e ideais, nós podemos ter coisas para alcançar na vida, está tudo certo com isso. A única coisa que não pode acontecer é que o nosso coração esteja nessas coisas, que a nossa alegria esteja nessas coisas. Isso é que não pode. Paulo não está dizendo aqui que nós devemos nos acomodar, sentar em berço esplêndido e concordar com a cabeça baixa para todas as coisas. É aquela coisa, se nós não estamos felizes com o que nós temos, nós não seremos felizes também com o que viermos a ter. Nós precisamos do Senhor nessa batalha, nessa luta difícil, e Ele diz, através de Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, que nele nós podemos todas as coisas, passar por todas as situações, e a minha oração hoje para mim, para cada um de vocês, é que o Senhor nos capacite a fazer isso e a ter um coração que viva dessa forma, de maneira real. Vamos orar? Senhor Deus, nós queremos te agradecer
de maneira muito especial pela palavra do Senhor, porque o Senhor um dia se revelou ao apóstolo Paulo e fez do apóstolo Paulo um instrumento do Senhor nesse mundo. Quantas cartas maravilhosas como essa ficaram para nós hoje como palavra do Senhor para orientar nossa caminhada, para nos ajudar nesses momentos de dificuldade, para nos orientar também nos momentos de fartura. Nós aprendemos com Paulo que nós podemos no Senhor a viver de maneira abundante ou na escassez, honrados ou desonrados, envergonhados, mas no Senhor nós podemos todas as coisas. Que o Senhor traga essas coisas lá para o fundo do nosso coração e que a gente possa, nesses aspectos aqui, viver de maneira diferente, Pai, com a graça do Senhor, e que o Senhor possa dar aos nossos corações a paz que o Senhor diz nessa carta, que excede todo entendimento. Que as pessoas possam olhar para nós e não compreenderem de onde vem essa paz, mas que nós tenhamos a consciência de que todas essas coisas vêm do Senhor. Cuida de nós no restante desse dia, abençoa a nossa semana, nós te pedimos, te agradecemos, no nome de Jesus. Amém.